Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o poder do Espírito Santo. Amém? Mas antes de falar sobre o poder do Espírito Santo, eu gostaria de colocar aqui alguns elementos que falam sobre a festa de Pentecostes. Porque o derramar do Espírito Santo, ele aconteceu no dia de Pentecostes. E muitos de nós já ouvimos falar nas igrejas ou numa pregação no rádio, já ouvimos falar sobre Pentecostes. Quantos aqui já ouviram? Todos. Vocês sabem o significado de Pentecostes, o porquê disso? Porquê, da onde Jesus tirou, da onde os apóstolos tirou, da onde os discípulos tirou essa questão de Pentecostes? Alguém sabe? Quer arriscar? Vamos lá. Na última pregação que eu fiz, eu falei um pouco sobre as 3 primeiras festas, que era a primeira santa convocação de Deus, que era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, e a festa de Pentecostes. Só que a primeira santa convocação para todo o povo, ela acontecia nessas 3 primeiras festas. A segunda convocação do Senhor para o povo era a festa de Pentecostes. Onde está escrito isso? Em Números, em Levítico e em Deuteronômio. No Pentateuco, menos em Gênesis. Festa de Pentecostes, a segunda santa convocação de Deus, era o segundo grande encontro com Deus. Depois de ter subido aos céus, Deus enviou seu Espírito Santo para sermos suas testemunhas até os confins da terra, e o derramar do Espírito Santo sobre a igreja trouxe as primeiras chuvas de avivamento e marcaram também o início da grande colheita de almas. Quantos aqui lembram de Atos capítulo 1, 2 e 3, quando os apóstolos começaram a pregar e milhares de pessoas começaram a se converter, a entregar a vida a Jesus? Então, o dia de Pentecostes, que vem da festa de Pentecostes, ele está ligado a um avivamento que trouxe o início da grande colheita de almas. E a partir do domingo do calendário lunar, o calendário festivo judaico, eles começavam a contar 50 dias. Por isso é penta, né? Pentecostes, 50 dias, 50º dia. Então, eles saíam das festas das primícias e durante 50 dias eles colhiam trigo, eles colhiam cereais para ofertarem ao Senhor no dia de Pentecostes. Por quê? É considerada uma festa da semana. Pentecostes significa, a festa de Pentecostes, ela significa festa das semanas. Porque contava uma semana, 2 semanas, segunda, terceira. E um dia após da última semana, no dia 50, era celebrada a festa de Pentecostes. Nesse dia era oferecida uma nova oferta de cereais, de trigo. Nessa festa tinha cordeiro sendo sacrificado. E dessa colheita feita durante os 50 dias, eles faziam 2 pães para entregar aos sacerdotes, como primícias. Primícias porque seriam ressuscitados também. Por que 2 pães? Alguém já viu alguma coisa parecida? Por que na festa de Pentecostes o Senhor pedia, e não era uma tradição judaica, era uma santa convocação do Senhor para o povo? Olha, vocês não vão trabalhar nesses dias, vocês vão se consagrar, vocês vão colher as ofertas, vocês vão trazer 2 pães. Por que 2 pães? Se no Velho Testamento, no tabernáculo, eles ofereciam 12 pães na mesa da preposição. E por que em Pentecostes o Senhor fala somente de 2 pães? Se
se antes na mesa da preposição eram 12 pães, representando ali as 12 tribos de Israel. E agora, por que são 2 pães somente? Antes eram 12 tribos. Depois as tribos foram divididas em 2 casas. Casa de Judá e casa de Efraim. As 2 casas de Israel. Por isso nessa festa temos 2 pães, 2 casas, gentios e judeus. Efraim e Judá, as 2 testemunhas que estão descritas lá em Apocalipse, representam esses 2 pães untados, ungidos pelo Senhor, com azeite. Dentro do tabernáculo, dentro do templo de Deus, existia uma mesa que era a mesa dos pães. E nessa mesa tinha 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. E uma delas foi semeada sobre a terra. Foram espalhadas sobre a terra. Porque Cristo é a semente. Se ele não caísse como trigo morto na terra, muitos não viveriam. Está lá em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E essa tribo foi semeada sobre a terra, mas um dia ela será colhida para Deus. As tribos, as 12 tribos que hoje são 2 casas, Israel, casa de Judá e casa de Efraim, são os gentios e os judeus que estão espalhados hoje nas nações. Ele manda trazer 2 pães para a festa de Pentecostes, porque esses 2 pães serviriam para consagrar toda a colheita para Deus. E essa festa está apontando para as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas que muitos acreditam que é Elias e Moisés, elas não são literais. Vai ser a unção de Elias e Moisés sendo derramada sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas do Senhor, sobre os 7 Espíritos do Senhor, os 7 olhos do Senhor, que é o candelabro, o castiçal de ouro, onde os pastores de hoje, eles são responsáveis de manter o fogo do castiçal, da menorá, aceso. Então essas testemunhas vão consagrar as igrejas através da unção sendo derramada, a unção de Elias e a unção de Moisés. Esses 2 pães eram chamados de pães das primícias. Diferente da festa dos pães asmos que nós vimos, os pães não poderiam ter fermento, porque nesse contexto dessa festa, o fermento representava o pecado. Lembra quando Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Mas diferente da festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, o pão tinha fermento, o pão tinha óleo, o pão tinha azeite, porque representa a unção da igreja, pregando a palavra, tocando trombetas. Antes, na festa dos pães asmos, só água e farinha. E nesse contexto, quando o povo levava os 2 pães aos sacerdotes, esses pães, por que tem fermento? Porque está apontando para o crescimento do reino. Quantos aqui fazem bolo? Eu não entendo. Quando você coloca lá o fermento, não cresce? Tem uns que murcham. Mas diferentemente aqui, esses 2 pães com fermento representam o crescimento. Nós precisamos dessa unção. Nós somos esses 2 pães que somos consagrados ao Senhor para testemunharmos o Evangelho de Cristo. Amém? Qual é o propósito da festa de Pentecostes? Apresentar as primícias diante de Deus, consagrar as colheitas diante de Deus. Tinha o propósito de ser uma festa de alegria, de se alegrar no Senhor. Porque o Senhor estava lembrando o povo: lembra que eu tirei vocês da escravidão do Egito, da escravidão do pecado? Lembra de onde vocês estavam? Lembra de onde eu te tirei?
Lembra quando eu te dei vestes novas, que eu te restaurei, que eu te renovei e hoje você está aqui na igreja? O Senhor está lembrando o povo da onde o Senhor tirou aquele povo. Então era uma festa de alegria. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? O início de Pentecoste começa em Jerusalém. Foi o lugar de Deus que Deus escolheu para habitar o seu nome. E para os judeus, o primeiro Pentecostes, o próprio povo judeu interpreta dessa forma que o primeiro Pentecoste não aconteceu na entrada da terra prometida. Mas ele depois que eles vagaram por 40 anos no deserto. Os judeus, eles acreditam que o primeiro Pentecostes aconteceu no Monte Sinai, que está lá em Êxodo, no capítulo 19, do versículo 1 ao 20. Eu não vou ler, mas está lá. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 ao 20. Se você ler, é a mesma coisa que estiver lendo Atos, capítulo 2. Jesus, a base bíblica de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, era o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Por meio dessa colheita e sacrifício dos 2 pães, toda a colheita era santificada. 2 pães santificando toda a colheita. Quantos aqui querem santificar a vida de outras pessoas? Essa é a função do Pentecostes, da festa. Cristo, após ressuscitar, ele ficou 40 dias entre os discípulos. E os discípulos ficaram orando por 10 dias. E o Pentecostes se cumpre no dia 50. Para você ver a ordem cronológica de Deus. Moed, as festas do Senhor, significa o tempo determinado do Senhor. Aconteceu no dia 50. Deus não é desorganizado. Então, depois das 3 primeiras festas, após a festa de Pentecostes, era um período de trabalho. Terminou a festa de Pentecostes. Era um período de trabalho, não tinha mais festas. É onde o povo trabalha e espera o cumprimento das últimas 3 festas. Um período que a igreja trabalha e se prepara para a próxima festa, que é a festa das trombetas. São as últimas festas. Esse intervalo aponta para os dias de hoje, dias de trabalho. As 4 festas se cumpriram em Pentecostes. Faltam se cumprir 3 festas. E nesse tempo, o que a igreja tem que fazer? Se preparar e trabalhar. Mas muitos estão adormecidos, muitos estão dormindo. E o Senhor quer nos despertar nessa manhã. O Senhor quer nos levantar nessa manhã para nós trabalharmos e pregarmos o Evangelho de Cristo. Vamos ler o livro de Atos, no capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui, em Atos, no capítulo 2, se cumpre o dia de Pentecostes, se cumpre a profecia de Joel, que ele diz que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo. E olha no versículo 15:
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre a terra, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E aqui, Jesus, os apóstolos vão escrevendo aqui o que aconteceu, mesmo que aconteceu lá no Monte Sinai. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu li um livro uma vez do Ernesto Nini, no curso de teologia, e a capa desse livro era exatamente essa pergunta: você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Era essa a pergunta do livro. E no livro, o pastor Ernesto Nini ali, contando uma história que ele foi pregar numa igreja. E ele estava ali, reunido na sala atrás, junto com os pastores, os presbíteros, os diáconos. Eles estavam todos ali reunidos e o pastor Ernesto Nini ali se preparando para pregar. E de repente entra um diácono bêbado na igreja. Aí todo mundo se escandalizou e ficaram escandalizados ali porque um diácono bêbado. Todo mundo falando, julgando e apontando, e levaram esse diácono lá para sala onde eles estavam reunidos. E aquele moço, aquele homem, aquele diácono ficou sentado lá com eles. E a igreja decidindo: e aí, o que a gente vai fazer com ele agora? O que a gente vai fazer com esse diácono que vem aqui no meio da igreja bêbado, sendo um mau exemplo, transparecendo a aparência do mal? O que a gente vai fazer com ele? E perguntaram ao pastor Ernesto Nini. Ele olhou e fez a seguinte pergunta, e a pergunta que eu faço para nós hoje: vocês estão cheios do Espírito Santo? E todo mundo ficou em silêncio, alguns entenderam o recado e outros não. E ele compartilhou Efésios 5, capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que vocês estão falando desse diácono, se vocês não estão cheios do Espírito Santo? Qual a diferença daquele que está embriagado e aquele que não vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Se for para tirar ele, tira todo mundo. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós julgamos as pessoas. Nós precisamos tomar cuidado quando nós acusamos. Nossa, olha. Então a pergunta que nós temos para nós estamos cheios, nós estamos nos embriagando com o Espírito Santo de Deus, ou nós estamos nos embriagando com nós mesmos, com o nosso eu? É essa a pergunta. Então ficou ali uma reflexão para a igreja. Ué, qual que é a diferença? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele quis dizer ali? Que uma vida
Uma vida sem estar cheia do Espírito Santo é uma vida natural, é uma vida religiosa. As pessoas vêm aos domingos e vivem uma vida para si mesmo, trabalhando, estudando. E essa rotina tem tirado dos cristãos essa essência de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Estamos bêbados, sem se embriagar com vinho. Bêbados do quê? Televisão, redes sociais, novelas. E tudo aquilo que tira a presença de Deus em nossas vidas. Do que nós estamos nos embriagando nesses dias? Para que o derramar do Espírito Santo, igreja? Para que o derramar do Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Para que ser cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo para sermos testemunhas. O Senhor quer nos despertar nessa manhã, não para continuarmos nessa rotina louca que nós vivemos. O Senhor quer nos despertar nessa manhã para testemunharmos Jesus na casa, na vida, na família das pessoas. Senão não faz sentido. O que nós estamos fazendo com os dons, com os talentos que o Senhor nos deu? O que nós vamos fazer se o Senhor nos encher hoje do Espírito Santo de Deus? O que nós vamos fazer quando nós sairmos daqui dessa igreja? Churrasco? Bom. Vamos fazer, vamos. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Eu anseio por isso, você anseia por isso, nós ansiamos por isso. Então, primeira lição aqui. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ficar rodopiando? Para ficar... Não estou julgando ninguém, tá? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para dizer que é poderoso, que eu tenho poder, que eu sei falar? Não. Para sermos testemunhas do Senhor. Amém? Amém? Segunda lição. Para tocar trombetas. O que significa isso? Pregar o Evangelho. Atos no capítulo 4. No versículo 31 diz assim: que tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? E eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem timidez. Quantos, Senhor? Brincadeira. Atos capítulo 4. O Senhor quer mover este lugar com a voz dele. O Senhor quer estremecer este lugar. E quando eu falo este lugar aqui, é nós, o nosso corpo, estremecido pela voz do Senhor, estremecido pela presença dele. E quando Deus estremece o nosso corpo, ele muda as nossas vidas, ele muda o nosso caráter. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque lá no Monte Sinai, quando aconteceu o descimento do Espírito, o descer do Espírito Santo de Deus, foi sobre Moisés. Não foi sobre o povo. O povo ficou
se maravilhando ali com as labaredas de fogo, com aquela voz forte que vinha sobre o monte. Mas eles estavam ali, crendo no Senhor, eles estavam vendo as luzes do fogo descendo sobre o Monte Sinai, sobre o Monte Sião. E hoje nós somos o Monte Sião e Deus quer descer o Espírito Santo dele sobre nós. Porque quando ele vem com a voz poderosa, quando ele vem sobre o Monte Sião, que somos nós, tudo estremece. O coração muda, o coração é quebrado, o coração duro, o coração é quebrantado. Ele quer nos dar o Espírito Santo hoje. Terceira lição. Por que o Senhor quer nos encher do Espírito Santo? Primeiro, para testemunharmos. Segundo, pregarmos o Evangelho. Terceiro, para Deus acrescentar almas à igreja do Galileu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês gostariam de chegar em um local que não é bem recebido? Que ninguém te olha? Que ninguém te abraça? Ninguém fala com você? Um lugar onde está todo mundo dormindo? No celular? Disperso? Você chega naquele lugar, gastou passagem, gasolina, chega naquela casa, chega naquele local e ninguém te dá atenção, está todo mundo distraído, dormindo, adormecido. Você vai querer voltar? Não. Vocês acham que o Senhor não quer acrescentar almas à igreja do Galileu? Vocês acham que Deus não é poderoso suficientemente para encher este lugar de perdidos? De pessoas que se desviaram e precisam voltar para os caminhos dele? Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para receber essas pessoas. Porque se nós estivermos adormecidos, dormindo, nós não vamos estar atentos às necessidades dessas pessoas que o Senhor quer enviar a nós. Aí entra aqui, começa a entrar as pessoas. Deus enviando as pessoas, eu creio que Ele vai enviar. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar de nós, eu creio que o Senhor vai encher este lugar. Mas imagine aqui as pessoas chegando e você pensando: esqueci de pagar a net. Paguei, preciso pagar isso, preciso resolver isso. Sair daqui, eu preciso fazer. Igual Marta. Para um pouco de fazer as coisas. Está igual Marta, fazendo tudo menos o principal, que é estar diante da presença de Deus. Diversas tarefas, um monte de coisa durante o dia, fazendo um monte de coisa, igual Marta ali. Jesus está aqui do lado, e ela limpando, ela fazendo as coisas. Jesus, ei! E eu? Deu um espacinho aí para mim? Agora imagine, Senhor, encher este lugar dos perdidos, dos enfermos, dos doentes. E aí uma igreja cheia do Espírito Santo para abraçar, para lavar os pés, para impor as mãos e curar os enfermos e os doentes. Imagina um ambiente aqui, uma atmosfera onde as pessoas são constrangidas com o amor de Deus que há em nós. Vocês acham que elas não vão querer voltar? Aquele lugar é irresistível, eu quero estar lá porque o Senhor é com eles. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje para nos constranger. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para nos encher da presença dEle, do poder dEle, para nos dar os dons do Espírito Santo,
para nos capacitar para fazermos as mesmas obras que Jesus fez nessa terra, e obras maiores ainda. Ele está aqui hoje para nos encher da presença dEle. Ele não está aqui para te acusar. O que você deixou de fazer, se você não está fazendo, se você precisa abandonar um pecado, Ele quer te restaurar hoje. Ele quer te encher hoje da presença dEle, te capacitar para o ministério de Cristo. Esse ministério não é só para pastor, porque é um mandamento a todos nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos, curai os enfermos e os doentes, libertai os cativos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Ele nos ungiu para anunciarmos as boas novas aos contritos e quebrantados de coração, para levantarmos aqueles que estão tristes acerca de Sião. O Senhor nos ungiu. Atos, capítulo 2, lá no versículo 37. O que vamos fazer com tudo isso que o Senhor está falando aqui? O Senhor espera uma reação de nós. O Senhor espera uma atitude nossa ao sairmos daqui. Mesmo que seja doída, mesmo que seja doloroso, o Senhor espera uma atitude nossa. O que vamos fazer, Pedro? Versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantas mil almas se converteram diante de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quantas? Quantas? Vamos ficar de pé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que as lutas, elas são difíceis, mas as provações de Deus tornam cada um de nós mais fortes, mais perseverantes, mais cheios de fé e de esperança. O Senhor quer te levantar nessa manhã para você ser essa pessoa, essa igreja cheia do Espírito Santo. Porque as pessoas, meus irmãos, elas estão, se eu e você que estamos aqui todos os domingos, nós precisamos, imagina quem não está aqui, imagina quem não está ouvindo essas verdades aqui. Se você foi restaurado por Jesus, se Deus fala com você, nós precisamos fazer isso com outras pessoas. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos pregar o Evangelho.